Bem-vindos a mais um episódio do Vidas em Paralelo, um podcast com história com o professor João Gouveia Monteiro e desta vez, novamente, regressa a esta casa a Leonor Cruz Pontes, que é investigadora também, escritora e que tem investigado muitas rainhas de Portugal e hoje vem falar sobre uma delas, sendo que no último episódio andámos por França e agora vamos regressar a Portugal para falar de um casal, um dos mais influentes que houve na história de Portugal. Mas antes de apenas agradecer a quem nos tem ouvido nos últimos programas, já são muitas as pessoas que nos acompanham, quer no YouTube, quer no Spotify, no Apple Podcasts, muitas plataformas e que também assinam a nossa página no Facebook e que têm feito então esses contactos e que nos têm seguido, ouvido muitos episódios, porque sendo um podcast de história, apesar de tudo, as temáticas têm sido muito diferentes. Falámos de Jesus, falámos de Maomé, falámos de Buda, Confúcio, além obviamente das figuras históricas, não só de Alexandre. Portanto, são já muitos os episódios que têm sido emitidos e que tem sido um prazer, não só para nós, pelo menos falando da minha parte e não querendo pôr na boca do professor essa satisfação, mas pelo menos da minha parte tem sido um prazer ouvi-lo e ouvir-vos também a vós que vão falando connosco nas redes sociais e agradecer então esse acompanhamento que nos têm feito. Portanto, regressando ao episódio de hoje, como eu dizia, um dos casais que maior impacto teve na história de Portugal, e obviamente estamos a falar de Dom Dinis e Isabel de Aragão, a Rainha Santa Isabel, este casal que, pelo menos da parte do rei, há muito boa argumentação para dizer que possivelmente, pelo menos no top 3 dos reis mais influentes da história portuguesa está. É assim, professor? Pelo menos da história medieval, sem dúvida. Já é bastante, que é muito longo o período da história medieval. Sim, é um dos reis mais influentes da história medieval portuguesa e por arrastamento de toda a história de Portugal, sim. E Leonor, bem-vinda aqui mais uma vez. Esteve connosco a falar sobre a Filipa de Lencastre também num dueto muito importante na história de Portugal. Agora recuamos um bocadinho no tempo e vamos falar de Isabel de Aragão, que também uma rainha que só o facto de ser padroeira de Coimbra revela a importância que ela tem, não é? Muito obrigada, é um gosto estar aqui e realmente a Rainha Santa é importante. Nós estamos em Coimbra e ela é padroeira de Coimbra, mas a sua expressão não só como santa, mas como rainha, estende-se muito para além do nosso território regional. Obrigado, Leonor. Obrigado, professor, então por mais um dia de Vidas em Paralelo. Hoje, então, com este casal, que são casados mesmo, Dom Dinis e Isabel de Aragão. Então, se calhar, começando pelas senhoras, o que é que justifica um bocadinho a escolha deste casal e o que é que tem de especial este casal na história de Portugal que mereça aqui estar presente neste programa? Eu acho que a Isabel de Aragão destacou-se por ser santa e só por si já seria um feito, mas acho que Dom Dinis também deu um contributo importante na vida terrena e acho que faz dele um casal excepcional, não só pela sua ação pessoal de cada um, mas porque em parte se complementam. Sim, e já agora posso acrescentar que no momento em que gravamos este programa estamos ainda em 2025 e em 2025 cumprem-se os 400 anos da canonização da Rainha Santa e também os 700 anos da morte do rei Dom Dinis e, portanto, era particularmente adequado escolher Dom Dinis e a Rainha Santa como tema de um episódio nosso. De resto, são duas figuras que têm também uma relação muito especial com Coimbra, Dom Dinis por causa da universidade e a Rainha Santa como padroeira da cidade. Professora, portanto, e avançando já mais aqui para o cerne da coisa, que país temos quando Dom Dinis chega ao poder? Mais ou menos qual é o cenário em Portugal, na Europa? Qual é
Quem é que é ele, que, digamos, chega primeiro, digamos, ao palco antes da Isabel, obviamente, né? Porque o casamento é posterior, mas qual é o cenário que Dom Dinis encontra? Pois, vamos tentar então colocar as personagens em cena, que é um bom princípio, antes de falarmos da sua obra e do papel que cumpriram na história, cada qual à sua maneira. Em relação ao Dom Dinis, depois a Leonor falará da Rainha Santa, há um aspecto prévio que eu acho que para os ouvintes é importante considerar. Como é que nós conseguimos encaixar Dom Dinis no conjunto da história medieval portuguesa? É que a história medieval portuguesa corresponde a um período cronologicamente muito amplo, de quase 3 séculos e meio, que vai ali mais ou menos de meados do século XII, se pensarmos na Conferência de Zamora em 1143, até à transição de poder entre Dom Afonso V e Dom João II, que já é habitualmente considerado um monarca moderno, e que sobe ao poder em 1481. Portanto, são quase 350 anos. Ora, isto é perto de 40% de toda a história portuguesa. E é preciso tentar simplificar um bocadinho o nosso olhar sobre a história medieval portuguesa, subdividindo-a talvez em 3 grandes períodos de cerca de um século, um bocadinho mais que um século. No primeiro período, de meados do século XII a meados do século XIII, nós assistimos à fundação do reino, com a respectiva definição do território. É o reinado de Dom Afonso Henriques, Sancho I, Afonso II e Sancho II, são os nossos 4 primeiros monarcas, portanto é o período da Reconquista, se quisermos. Depois temos, a partir de meados do século XIII, a Reconquista está completada em 1249, com a tomada de Faro e das bolsas algarvias adjacentes de Resistência, Porche, Albufeira, etc. Desde essa altura até meados do século XIV, aproximadamente, temos um segundo período, que é o período da construção do Estado. Isto é, se antes se tinha fundado o reino e definido o território, nesta segunda fase, que é a fase em que nós vamos ter que encaixar o Dom Dinis, nesta segunda fase trata-se de organizar o país. Caladas as armas, era preciso tomar conta da administração, da melhor definição da relação entre os diversos grupos sociais, desenvolver a economia, a cultura, etc. E é precisamente neste segundo período, meados do século XIII a meados do século XIV, que nós encaixamos um conjunto de 3 reis, pai, filho e neto. Afonso III, o rei que veio de França, que não era para ser rei e que usurpou o trono ao seu irmão Sancho II, Dom Dinis e o filho de Dom Dinis, Dom Afonso IV, que juntos reinam de 1248 até 1357, mais de um século. Não é muito fácil acontecer 3 reis seguidos, pai, filho e neto, reinarem durante mais de 100 anos. E é também isso que lhes permitiu consumar esta obra absolutamente decisiva. Por isso há bocadinho dizíamos que Dom Dinis é um dos reis mais importantes de toda a história medieval e também da própria história portuguesa no seu todo. Termos 3 reis que consigam governar durante este período e consolidar uma obra desta natureza. Depois haverá um terceiro e último período da história medieval portuguesa, que para hoje não nos interessa muito, e que é o período que arranca da morte de Dom Afonso IV e que vai até Dom Afonso V, até à transição de poder, como eu há bocadinho dizia, para Dom João II. É um período que começa muito mal por causa da peste negra, da crise económica, da Guerra dos 100 Anos, mas que depois, como resposta à própria crise, vai abrir para a renovação, para o mar, para a conquista de Ceuta e depois para os primeiros descobrimentos ultramarinos. Deixa-me só perguntar-lhe, o facto neste caso o Dom Afonso III ter tomado o poder contra o irmão, também influenciou se calhar essa vontade de pôr as mãos na massa, de serem de facto decisivos, ou seja, legitimar
esta nova linha? Dom Afonso III vinha com ideias muito definidas sobre o que poderia ser Portugal, porque ele tinha estado cerca de uma dúzia de anos, ou até talvez um pouco mais, em França, na corte do seu primo, do seu amigo, do seu protetor, o grande rei da história de França, São Luís, o Luís IX, e tinha ideias muito inovadoras sobre aquilo que poderia fazer em Portugal se acaso conquistasse o poder, como conquistou na sequência da Guerra Civil. E a relação então em termos de biografia? Sim, então Dom Dinis nasceu em Lisboa, nasceu a 9 de outubro de 1261, foi o 6º rei de Portugal e reinou entre 1279 e 1325. Faz um reinado longuíssimo, durante quase meio século. Foi um dos monarcas portugueses que mais tempo reinou. Dom João I ainda reinou um bocadinho mais, mas são raros os reis de toda a história de Portugal que reinam durante quase meio século. E a sua obra e o seu legado são, como vamos ver hoje, imensos, e em todas as áreas. Não é só um rei que se tenha preocupado com a defesa do reino, ele alargou o território, ele dinamizou a economia, ele fundou a universidade, não é? E aproveito desde já para destacar uma ótima biografia deste rei, da autoria do meu colega da Universidade do Porto, o professor José Augusto Sotomayor Pizarro, editada em 2008, que é a minha recomendação que adianto desde já, principal de leitura na coleção do Círculo de Leitores, Temas e Debates, um livro chamado precisamente Dom Dinis. Andando um bocadinho para trás, só para percebermos os progenitores de Dom Dinis, ele resulta do casamento de Dom Afonso III, depois de conquistado o trono, com Beatriz de Castela, que é filha do rei castelhano Afonso X. É curioso este casamento, uma vez que Afonso III já era casado, porque ele tinha casado em França e a mulher estava viva, Matilde Condensa de Bolonha, e se levantou, diga-se, de problemas com o papado, porque ele ficou numa situação de bigamia, da qual Matilde se queixou e que levou até à própria excomunhão do Dom Afonso III. E que levanta mais tarde problemas com o próprio Dom Dinis, não é? E com os irmãos, não é? Sobretudo com o irmão, o Dom Afonso. Em todo caso, ele nasceu na mesma. Nasceu, como já disse, em outubro de 1261, e eu gosto de pensar que ele logo aos 6 anos realizou, eu ia dizer o seu primeiro milagre, mas de milagres fala hoje mais a Leonor do que eu, porque, na verdade, o Dom Afonso III conquistou Faro, terminou a reconquista portuguesa e consumando a tomada do Algarve, mas Afonso X de Leão e Castela tinha pretensões a esse território e não se ficou, e portanto reclamou a posse desse território, e daí resultou uma série de incidentes diplomáticos, digamos assim, durante diversos anos, que eu gosto de pensar que foram sanados pelo nascimento do Dom Dinis, que era neto de Afonso X, uma vez que Afonso III tinha casado com Beatriz de Castela, e talvez isso tenha amanteigado um bocadinho o espírito de Afonso X, que em 1267 abdicou do Algarve a favor do seu neto Dom Dinis, assinando em fevereiro de 1267 o chamado Tratado de Badajoz. E então o Dom Afonso III pôde começar a usar o título de Rei de Portugal e do Algarve. Aprendi com a minha querida colega professora Leontina Ventura que a primeira vez que temos testemunho do uso desse título é precisamente a 1 de março de 1268. Bom, o Dom Afonso III morreu em Lisboa em fevereiro de 1279 e subiu então ao trono Dom Dinis. Podem-me dizer, mas ele era muito jovem, tinha 17 anos, não tinha completado ainda 18 anos de idade. Sim, é verdade, mas também se deve acrescentar que ele tinha já alguma experiência política, porque o pai tinha sido suficientemente previdente para o associar desde cedo à governação. E depois governou durante 46 anos e transformou Portugal na política, na administração, na economia, no urbanismo, na defesa. Um Portugal
que era ainda um Portugal com um número relativamente reduzido de habitantes. Bem, não temos os recenseamentos que temos hoje, mas podemos estimar a população portuguesa desta época à volta de 1 milhão, um pouco mais de 1 milhão de habitantes, uma população muito concentrada no centro-norte do reino, sobretudo na região de Entre Douro e Minho, povoamento muito mais escasso a sul do Tejo, sabemos isso pelo rol das igrejas desta época, com comunicações ainda muito precárias, sobretudo na zona do litoral. Dom Dinis até isso vai intensificar, talvez com exceção da região de Trás-os-Montes. Nós sabemos que o rei circulou um pouco por todo o país, incluindo pelo Algarve, mas sobretudo nas regiões do Entre Douro e Minho até à Extremadura e um bocadinho do Alto Alentejo também, e penso que estas são as coordenadas principais da apresentação da personagem. Leonor, e falando então da Rainha Santa Isabel, e vamos sempre cair um bocadinho, neste momento ainda só a Isabel de Aragão, quando é que ela nasce, qual é o contexto familiar dela? Portanto, estamos a falar do Reino de Aragão, não é? Exatamente. Isabel de Aragão terá nascido a 11 de fevereiro de 1270, provavelmente em Saragoça, embora Barcelona também dispute esse título. E ela era exatamente filha do rei de Aragão, Pedro III, e da princesa da Sicília, Constança. Foi-lhe dado o nome de Isabel em homenagem à tia-avó, a Santa Isabel da Hungria, que já tinha sido canonizada quando ela nasceu, e ela entra na nossa história quando se casa com o rei Dom Dinis. O casamento propriamente dito, chamado casamento por palavras de presente, acontece em Trancoso a 24 de junho de 1282. Foi um casamento magnífico, com festejos por vários dias, de cortejos pelas ruas, mas se calhar e justas. Não podemos esconder aqui uma coisa, que é um facto histórico, é que ela era muito jovem, não é? Sim, ela tinha 12 anos e ele tinha 20, mas acho que se calhar mais importante do que a diferença de idade. Temos que explicar, não é? Porque isto é mais uma questão tratadística, não é? É mais política do que outra coisa qualquer, não é? Sim, isto seria uma idade normal, talvez, para as meninas casarem. Eles já estavam prometidos há mais tempo. Já que fala na diferença de idades, acho que talvez seja também de referir a diferença de alturas, porque ela era um pedaço mais alta do que ele e isso talvez não tenha sido muito agradável para o rei. Sim, eram contratos, os casamentos régios eram contratos, geralmente visavam selar tratados ou reforçar alianças, e neste caso Portugal tinha bastante interesse na união com Aragão. Era uma união que interessava a Portugal por ser uma união versus Castela, que realmente representava o perigo. Por outro lado, na versão de Aragão, Dom Dinis tinha a vantagem de já ser rei, que era uma coisa que nem sempre acontecia. Muitas vezes casavam, mas os pretendentes ainda não tinham ascendido ao trono. Leonor, mas se calhar antes de entrarmos mesmo nos ins and outs, né, digamos, da importância política de Isabel de Aragão, ela, há até uma lenda também que envolve o nascimento dela, não é? Sim, eu vou falar disso quando falar da santidade dela. Parece que ela nasceu envolta numa pele e que, portanto, isso foi visto logo como um sinal de santidade. Mas eu acho que antes de chegarmos à santidade dela, há muitas coisas da vida dela que são dignas de nota só por si. Pronto, como eu ia dizendo, deste casamento entre Isabel e Dom Dinis vão nascer 2 filhos, a Constança, em 1290, e Dom Afonso, que será o nosso futuro rei Afonso IV, que nasce em 1291, e ainda dentro da ideia dos casamentos como pactos e contratos, estas 2 crianças, a Constança e o Afonso,
vão ser prometidos em casamento, vai selar o Tratado de Alcanices, de que falaremos com certeza mais à frente, e vão casar com um par de irmãos castelhanos. A Constança vai casar com o Dom Fernando, que vem a ser rei de Castela, como Fernando IV, e o Dom Afonso IV casa com a Beatriz de Castela. Aliás, a Beatriz vem logo em pequena para a corte portuguesa, onde é criada exatamente pela rainha Dona Isabel, assim como Constança vai logo, ou quase logo, para a corte castelhana. Da vida da Rainha Santa, antes de ser santa, eu gostava da sua vida e personalidade destacar dois aspectos que também foram importantes com certeza na sua santidade. Por um lado, a sua capacidade mediadora, e ela teve um papel importante nas relações diplomáticas do reino com os outros reinos, mas especialmente para gerir a relação conflituosa, como veremos, existia entre o marido e o filho de ambos, Dom Dinis e o futuro Dom Afonso IV. Mas é uma coisa que lhe passe pela cabeça quando analisa estas histórias destas rainhas. Por exemplo, vimos que a Filipa de Lencastre casou muito tarde, não é? Já com uma idade, se calhar, fora. Sim. Passa-lhe pela cabeça, às vezes, pensar como é que estas crianças, porque literalmente são crianças, vão mudando de corte em corte. É uma coisa que lhe passa pela cabeça, que reflete um pouco sobre isso. Eu acho que a vida também era muito mais curta, portanto, eles também casavam muito mais cedo. Por um lado, e por outro havia bastante esta tradição. Estou a falar do caso de casais régios, não é? Sim, da população em geral. Sim. Muitas vezes as meninas, quando eram prometidas, iam logo viver para a corte do futuro marido, não é? Do marido prometido. E acho que isso também era importante, não só para assegurar que realmente os contratos eram cumpridos, não é? Eram um garante, mas também para elas se irem adaptando aos costumes do outro país e à etiqueta dessa corte. Da ação da Rainha Santa enquanto viva. Portanto, eu acho que ela teve uma vida realmente exemplar, era uma cristã devota e piedosa, tanto que logo após a sua morte em 1336 houve logo um culto espontâneo, embora ela só tenha sido canonizada bastante mais tarde, em 1625, e hoje nós conhecemos-la tão simplesmente como Rainha Santa, muito mais do que como Isabel ou Isabel de Aragão, e dela diria depois o Padre António Vieira, uma rainha 2 vezes coroada na terra e coroada no céu. Obrigado, Leonor, por esse introito, não é, da Rainha Santa. Professor, então, virando aqui para... Sabemos que eles casaram, ele já teria uma idade casadora, mas há esta... faz parte da tratadística, faz parte muito da questão diplomática entre os países, ela ter casado e ter vindo para Portugal tão jovem, mas focando-nos então, e já abordou isso um pouco, essa obra que diz extraordinária do Dom Dinis, quando ele aos 17 anos chega, toma conta do reino, quais são as prioridades dele, o que é que ele começa a fazer? Bom, eu acho que ele tem uma prioridade política, desde logo, naturalmente, no sentido de dar continuidade àquilo que o seu pai já tinha iniciado, a tal construção do Estado do que nós há bocadinho falávamos. Depois preocupa-se também com o ordenamento do território, é um aspecto muito importante e que nem sempre é valorizado na obra de Dom Dinis. Mas ele... conheço bem, porque muitos dos castelos que nós temos são do tempo dele. Falar nisso, exatamente. Mas ele depois na própria ordenamento, em termos de paróquia, é nesse tipo de ordenamento está a falar? Vou explicar isso talvez um bocadinho melhor, comparando com a herança que vinha de trás, ainda dos finais do século XI, do tempo da Reconquista Cristã, do rei de Leão e Castela, Fernando Magno. Estava a pensar
mais na organização interna, se era em comarcas, se era em províncias, se era em regiões, não é? É nesse aspecto. E depois o tal aspecto que o Ricardo estava a adiantar da delimitação das fronteiras. Portanto, vou-me centrar nestes 3 aspectos: política, ordenamento do território e a delimitação das fronteiras. O aspecto político começa desde logo com a necessidade que o rei sente de controlar os abusos senhoriais, não é? Porque havia muitos abusos, quer do clero, quer da nobreza, no sentido de cobranças de rendas, de direitos jurisdicionais, porque na primeira fase do reino português as urgências da guerra também dificultavam um controle muito apertado dessa realidade, e o próprio rei foi durante muito tempo, com algumas exceções, um cabo de guerra, não é? Um chefe militar, e portanto isso era de certa maneira descurado. E Dom Dinis vai fortalecer a autoridade da coroa. Penso que esta é a ideia principal do ponto de vista político. Fortalecer a autoridade da coroa. É preciso emancipar o rei, colocá-lo acima dos outros grupos sociais. Ele não quer ser apenas o primeiro entre iguais, prima ou inter pares, quer estar acima de todos os grupos sociais. Mas para ele conseguir controlar os abusos e fortalecer a autoridade da coroa, ele também não pode fazer isso sozinho. E, portanto, ele vai ter que se reunir de um conjunto de colaboradores que consigam concretizar uma obra de reforço da própria administração central, da chancelaria régia, não é? Prova disso é a emissão já de documentos em português e não em latim, para que também fossem mais legíveis e mais compreensíveis. É muito importante salientar isto. É com Dom Dinis que os documentos régios portugueses, e Dinis já é o 6º monarca, começam a ser redigidos em português, e vai naturalmente fomentar a colaboração de agentes do ato escrito, de notários, que se chamavam na altura os tabeliães, que eram autênticas extensões do poder do rei. E é ele que efetiva o português, entre aspas, mas se calhar galeco-português, como uma língua oficial, não é? É com Dom Dinis, sim, que o português se afirma também como a língua da administração, e é com Dom Dinis, em 1305, que aparece o primeiro regimento destes tabeliães, para que estes, no fundo, notários, se quisermos modernizar um bocadinho, para que os nossos ouvintes compreendam melhor, não excedam as suas competências. Este regimento é um regimento que vai proibir a especulação dos preços, a falsificação dos documentos, que era mais frequente do que nós pensamos, até a acumulação de exercícios de funções de tabeliães com funções de justiça ou de advocacia. Naturalmente eles estão muito mais presentes no centro-norte do país, porque, como eu disse há pouco, é aí onde estão as pessoas, não é? E portanto, é aí que há atos notariais para registar. Mas há outros aspectos que confirmam esta ideia de fortalecimento da autoridade central. Por exemplo, a emissão de selos da autoridade do rei, até selos equestres, que têm uma força acrescida, e emissão da nova moeda, o tornês de prata de Dom Dinis. Nota-se na assinatura dos documentos que este rei era um rei que dominava a escrita, não é? Porque ele escreve com facilidade. Se calhar é um traço que nós vamos explorar um bocadinho mais, porque Sim. Ele é o rei, até trovador também, não é? Sim, exatamente, isso, claro, na parte da cultura voltaremos a falar nisto. E, por outro lado, ele vai dar continuidade a alguma coisa que já vinha de trás do seu pai, Dom Afonso III, e até anteriormente do rei Dom Afonso II, que é um rei até muito ligado a Coimbra e que tem um reinado curto, só de 1211 a 1223, é um rei bastante doente e que não anda a chefiar os exércitos a cavalo, que é o lançamento das inquirições
das inquirições gerais. O que é que são as inquirições gerais? São averiguações para verificar a legitimidade da posse das terras por parte dos senhores locais, fossem os nobres, fossem os clérigos. Era preciso saber, era preciso exigir da parte desses senhores, em especial nas regiões do Norte, do Nordeste, do Centro, que comprovassem a posse das terras e dos bens que eles diziam pertencer-lhes e que podiam muito bem ter sido usurpados, sobretudo nos períodos em que a guerra se tinha tornado a prioridade e tudo o resto tinha ficado um bocadinho varrido para debaixo do tapete. Era preciso, no fundo, pôr fim aos abusos e às apropriações indevidas, e faziam-se esses inquéritos através de oficiais régios, e quando os putativos detentores desses bens não conseguiam fazer prova de serem os legítimos titulares, esses bens eram recuperados pela coroa. Isso foi muito importante. E a Leonor há bocadinho já antecipou esta referência à crise, à guerra civil que ocorrerá no final do reinado de Dom Dinis, tem muito que ver com isto, não é? Porque nós notamos que até lá, quando o rei reúne cortes, Dom Dinis reuniu pouco as cortes gerais. As cortes tinham começado a existir no reinado precisamente de Dom Afonso III, em meados do século XIII. O Dom Dinis só reúne uma vez cada 5 ou 6 anos as cortes, vamos dizer, corresponde ao nosso atual Parlamento. Ele faz 8 ou 9 reuniões de cortes ao longo do seu reinado, que é muitíssimo comprido. E em pelo menos metade dessas reuniões, nós vemos que o assunto das inquirições está muito presente, que há muitos protestos, não é? Porque esses parlamentos também existem exatamente para os diversos grupos sociais, clero, nobreza e o povo, não é? Poderem apresentar as suas queixas ao rei. E há protestos senhoriais, por exemplo, nas Cortes de Guimarães de 1288, nas Cortes de Coimbra em 1291, contra a política do rei, que é uma política de fortalecimento da autoridade régia. Até porque a tradição portuguesa era muito de primos inter pares, não é? Era uma tradição não de um poder absoluto por parte de um rei. Sim, é a tal emancipação do poder do rei, a tal colocação do rei acima dos diversos grupos sociais que eu há bocadinho referia. E isso nota-se num outro aspecto, ainda dentro deste primeiro segmento político, digamos assim, que é a revisão da relação do rei com o clero. Havia uma herança pesada. Neste aspecto, Afonso III deixou uma herança pesada ao filho, desde logo por causa das excomunhões resultantes da bigamia, dos abusos dos nobres e até de alguns conselhos contra bens e direitos eclesiásticos. Digamos que quando subiu ao trono muito jovem, Dom Dinis tinha uma relação envenenada, digamos assim, da coroa com o clero, e tratou de salvaguardar isso sem prejuízo da sua autoridade, mas através de uma negociação paciente, que, como demonstrou a professora Maria José Azevedo Santos, no seguimento dos grandes trabalhos do professor Armando Luís de Carvalho Homem, também beneficiou do facto de ele ter grandes figuras do clero no próprio aparelho governativo. Por exemplo, o chanceler Francisco Domingos era simultaneamente o prior de Santa Maria de Alcáçova de Santarém, o confessor e capelão do rei, e até o seu primeiro testamenteiro, se não erro, era Frei João, que era um homem da Ordem dos Frades Pregadores, portanto um dominicano, e através deles, com a ajuda deles, conseguiu chegar-se a uma concordata, que é um momento importante politicamente do reinado de Dom Dinis, e por isso eu o friso, a chamada concordata dos 40 artigos, que foi assinada em 1289 e depois em 1292 acrescentar-se-ão mais 11 artigos. Portanto, há ali um ponto de equilíbrio, não é? Em que o rei satisfaz muitas das reivindicações do clero, mas também não deixa de marcar a sua autoridade. Por exemplo, estabelece limites à compra de património por parte do clero, para que o clero não tenha um património material exagerado. Há limites à possibilidade
dos clérigos de herdarem bens também, que poderia ser um caminho para o alargamento da propriedade fundiária da Igreja. Portanto, esta tal afirmação do rei como soberano e já não como suzerano, à maneira da Idade Média. Portanto, isto, digamos, numa casca de nós, no que tem que ver com a sua obra política. Deixe-me só, antes de entrar na segunda fase, nesta fase, o irmão dele conseguiu-lhe fazer algum... O irmão que punha em causa a sua legitimidade, conseguiu... Sim, foi chato? Foi bastante chato. Sim, foi bastante chato. Infante Dom Afonso, senhor de Porto Alegre, com um senhorio no Alto Alentejo, que incluía Ronches, que incluía Marvão, portanto numa zona fronteiriça, e ainda por cima casado com uma grande dama de Castela, a Dona Violante Manuel, não é? E portanto isso era uma pequena bomba retardadora para o próprio rei, era um enclave fronteiriço, poderoso, por parte de um membro da Corte Régia ao mais alto nível. Só para relembrar os ouvintes, ou seja, o irmão dizia, tendo em conta a situação do pai, que o Dom Dinis não era legítimo, que ele é que seria o rei legítimo. Sim, porque teria sido o primeiro a nascer depois da regularização da situação matrimonial de Dom Afonso III, não é? Mas estava a dizer então que ele era muito poderoso ali. Muito poderoso e com alianças muito fortes com Castela, Violante Manuel, ligada à família, estreitamente ligada à família de Dom Juan Manuel, que era talvez o maior, ou um dos 2 ou 3 maiores magnates castelhanos da altura, não é? Que faziam sombra ao próprio rei de Castela. Como é que ele o Dom Dinis teve que cercar Arronches, Marvão e finalmente Porto Alegre, e reduzir o seu irmão pela força em 3 operações militares consecutivas separadas por alguns anos, e depois foi trocando esse património do irmão por outros bens distribuídos por várias partes do reino, de maneira a proteger, digamos assim, a situação material do seu irmão, mas sem que isso pudesse constituir nenhum perigo, nenhuma afronta, nenhum risco para a Corte Régia. Bem, então o segundo aspecto, o tal aspecto do ordenamento do território, não é? O Fernando Magno, quando reconquistou Coimbra, foi a última vez que Coimbra foi reconquistada, a reconquista cristã definitiva em 1064, Fernando Magno tinha-nos deixado um modelo que era o chamado modelo das terras, quer dizer, a autoridade política central, digamos assim, não tinha capacidade de estender a sua autoridade a todo o território, não é? Mas era preciso que esse território fosse governado. Então como é que se fazia isso? Atribuíam-se grandes circunscrições territoriais a nobres da confiança do rei, que lhe juravam homenagem, e que ficavam encarregados da gestão de amplas quantidades de terra. Eram os tenentes, os detentores de terras. Terão sido no máximo talvez umas 4 dezenas de tenentes, e isso acontecia sobretudo nas regiões do centro-norte do país. Digamos que havia uma transferência para esses homens de prerrogativas de poder público ao nível da administração, da cobrança dos impostos, do recrutamento militar, etc., validada pelo rei, e que tinha uma contrapartida, a prestação de uma homenagem ao rei, não é? Para que não se criassem ali pequenos estados autónomos, não é? E foi esse modelo que Dom Dinis destruiu em 1287, quando ainda subsistiam cerca de 11 terras e tenentes associados. Não lhe interessava ter esses grandes caciques locais, não é? Que a qualquer momento podiam quebrar essa relação de homenagem vassálica e criar problemas à coroa. E o Dom Dinis substitui esse modelo das terras pelo modelo dos julgados, e os julgados são uma coisa já muito mais próximo do modelo que nós temos hoje. São circunscrições administrativas, judiciais, colocadas sobre a autoridade de um juiz e de uma assembleia, naturalmente com intervenção forte do rei,
não é? E isso é um feito também de Dom Dinis, sempre no mesmo sentido, o sentido da centralização do poder nas mãos do rei. E depois, finalmente, a questão da delimitação das fronteiras. E aí temos um momento-chave na história portuguesa, não é? Sim, que é o alargamento do território para leste. Trancoso, a Leonor já falou há bocadinho de Trancoso, do casamento de Inês com Rainha Santa. De repente, Trancoso, que estava na fronteira, ficou mais longe da fronteira, porque Dom Dinis foi capaz, através da assinatura do Tratado de Alcanices com Castela, de alargar o território, incorporando no território português as terras de Ribacoa entre Castelo Melhor e Sabugal. Mas há quem diga que ele se aproveitou de um momento de fraqueza. Claro, não é? isto tem sempre a história é o momento, não é? E de facto Fernando IV, com quem a Constancinha casou, não é? A Constancinha que falava há bocadinho, a Leonor, a filha de Dom Dinis e de Isabel de Aragão. Fernando IV teve um início de governo muito difícil, porque havia uma velha querela sucessória na história política castelhana, que não vou agora referir, e a sua subida ao poder foi contestada por outros que se consideravam com mais direito do que ele ao trono. E isso gerou, não só em Portugal, em toda a Península Ibérica, uma janela de oportunidade que fez com que aragoneses, granadinos, portugueses, não é, interessados em esquartejar o grande porta-aviões que era o Reino de Castela, para depois dividirem entre si esses despojos, se atirassem contra Castela. E Dom Dinis vai, então, em 1296, para a Beira Alta. Porque as pessoas muitas vezes esquecem que Espanha não era Espanha, era a Península Ibérica muito dividida. Está muito longe da unificação espanhola. Verdadeiramente só devemos falar de Espanha a partir dos inícios do século XVI. Neste caso, Leão e Castela. Leão e Castela, Aragão também, não é? Mas e depois Leão e Castela Granada ainda. estão unidos, Leão e não é? Castela estão juntos. E inclui a Galiza. Aragão, Navarra vai sendo incorporado no grande reino castelhano também, mas a unificação de todas estas peças, com exceção honrosa de Portugal, só vai ocorrer no século XVI. Então Dom Dinis vai participar desta aliança que junta muçulmanos de Granada, que junta aragoneses, para avançar para dentro de Castelo. Ele começa por ocupar algumas povoações da margem direita do Coa, chama a atenção para a circunstância peculiar do rio Coa ser dos poucos rios portugueses que corre de sul para norte, nasce na Serra da Malcata e desagua no Rio Douro. Vai ocupar logo Castelo Rodrigo, Alfaiates e Sabugal, e depois vai fazer uma incursão desde Ciudad Rodrigo, Salamanca. Ele vai até Medina del Campo e Simancas. Depois volta para trás porque vê que o Fernando IV já está disponível para negociar e acaba por assinar com ele, a 12 de setembro de 1297, um tratado que é conhecido como o Tratado de Alcanices, em que não só ganha o direito a Portugal poder ficar com as terras que ele já tinha ocupado, Castelo Rodrigo, Alfaiates e Sabugal, mas outras terras da margem leste do Coa, Vilar Maior, Castelo Bom, Almeida, Castelo Melhor, Monforte e outros lugares mais pequenos de Ribacoa. E também no Alentejo. Portanto, o acordo inclui a incorporação no território português de diversos lugares perto do curso do Guadiana, como Campo Maior, Olivença, Ouguela e creio que São Félix ou São Fins dos galegos. Ainda assim, no Alentejo, aquilo havia mais ali confusões, né? Porque desde o Dom Henriques é que toma lá uma série de terras naquela zona e depois perde-se. Há ali muita dinâmica. A delimitação estava muito indefinida ainda e naturalmente o Dom Dinis, isto é um tratado, portanto é uma negociação, ele também cedeu
cedeu algumas coisas, por exemplo, cedeu em Valência, Valência de Alcântara, na reentrante do Tejo, Estive lá há pouco tempo. Ayamonte, por exemplo, Ferreiras, Esparregal, alguns lugares na Galiza e em Leão, mas este foi um alargamento muito significativo da nossa fronteira e ao mesmo tempo, como o Ricardo já estava há bocadinho a antecipar e bem, no fundo é a definição. Claro, há o caso de Olivença e mais um ou outro caso, mas é a definição praticamente para sempre da fronteira terrestre portuguesa. Tornando-se assim uma das mais antigas, mais ou menos fixa, porque ainda há pouco tempo, né, fiz uma reportagem exatamente sobre um tratado que desviou a fronteira para fora de umas aldeias. Exatamente. Que eu, por acaso, aquilo era engraçadíssimo, né? Porque tinha a cozinha em Espanha e os quartos em Portugal. Exatamente. Aquilo tinha ali alguns... Isto, ótimo programa. Neste caso era as aldeias promíscuas, que são umas aldeias no Concelho de Chaves, que a fronteira passava no meio das aldeias. Que era fantástico. Que era muito, muito curioso. E estamos a falar em 1864, quando foi resolvido. Portanto... Sim. Leonor, portanto, como é que então já temos aqui este contexto, a Rainha Santa, ou melhor, Isabel de Aragão, temos sempre que nos relembrarmos, ela chega a Portugal, casa, digamos, nestes casamentos políticos e muito interessantes. Pelo que percebi, nesta altura, se calhar há 3 reinos principais, né? Portugal, Castela e Leão e Aragão são... Sim. Claro, e Granada, 4 reinos, não podemos esquecer que temos um reino ainda 3 islâmico. reinos cristãos e o reino muçulmano de Granada. Ela, a Isabel de Aragão, integra-se muito bem na corte portuguesa e começa a ter, ao longo da sua evolução, né, como rainha, um papel muito importante, sobretudo diplomaticamente, é isso? Exatamente. Pela documentação ficamos com a ideia de que a rainha participava nas decisões do Dom Dinis, portanto tinha uma intervenção no plano político mais do que as rainhas anteriores, e é até simbólico que seja a única rainha consorte que esteja representada na Sala dos Capelos, na Universidade de Coimbra. Sim, devemos destacar a sua atividade mediadora, não é? No plano diplomático, ela seria uma diplomata hábil, até pelo seu caráter apaziguador. E há bocado o Ricardo estava a falar do Dom Dinis, rei trovador, e ele tem um poema em que exalta as capacidades de diplomata de Dona Isabel, também como mulher e sábia, mas especialmente como diplomata, e uma das estrofes é "Érades boa para rei". Portanto, exalta as capacidades dela, as capacidades que fariam dela um bom rei. Nesta, eu acho que ela, para além do seu caráter apaziguador, também beneficiava das suas ligações familiares, não é? Que acho que facilitavam toda esta diplomacia. Ela tem 5 irmãos, 2 deles vêm a ser reis de Aragão, o Afonso III e o Jaime II, e isso foi importante nas relações diplomáticas entre Portugal e Aragão, especialmente com o rei Jaime II, que eu diria que era o irmão preferido da Dona Isabel. Conhece-se bastante correspondência trocada entre os dois, até ternurenta, em que eles perguntam pela família do outro e dizem que a sua própria família está bem. Eu gostava de falar de uma carta em que a rainha Dona Isabel, ainda não santa, escreve ao irmão a agradecer-lhe o envio de uma pedra preciosa, seria uma joia, portanto. E ela diz, eu tenho muitas pedras e muitas coisas, mas mostra o seu particular afeto por ter esta joia que o irmão lhe manda, por ter sido uma joia que era usada pela mãe. Portanto, isto mostra não só o carinho da relação de Isabel com o irmão Jaime, mas também mostra que o Jaime era um querido que mandou à irmã uma joia que tinha pertencido à mãe. Portanto, voltando ao Tratado de Alcanizes, também é importante ver que este tratado foi selado pelo duplo casamento dos filhos de Dinis e de Isabel de Portugal, portanto, a Constança e o Afonso IV, com os filhos de Afonso IV de Castela e de Maria de Molina, portanto, o Fernando, que vem a ser Fernando IV de Castela,
e a infanta Beatriz. E destes casamentos, portanto, vemos então a rainha Isabel, sogra do rei de Castela. Por outro lado, destes casamentos vão nascer várias crianças que nestas teias das árvores genealógicas acabam por se imbricar, porque a Constança, filha da Dona Isabel e Dom Dinis, casando com o rei Fernando IV de Castela, tem 2 filhos, a Leonor, que vem a ser rainha de Aragão, e o Afonso XI, que vem a ser rei de Castela. Por seu lado, o nosso rei Dom Afonso IV, que casa com a infanta Beatriz de Castela. Aqui abri só um parênteses para recordar que esta avó Beatriz é a que cuida do nosso rei Dom Fernando, que fica órfão muito pequeno, e terá sido por isso que ele depois chamou Beatriz a filha da crise de 1383-85, e portanto do casamento entre o Afonso IV e a infanta Beatriz de Castela nascem 7 filhos. Ele não teve bastardos, é curioso, mas não será uma coincidência, deve ser a má experiência que ele tinha com os bastardos do pai, não se lhe conhecem bastardos. E há uma das filhas, a Maria, que casa com o primo direito, o Afonso XI de Castela. Portanto, são os 2 netos da rainha Isabel. E isso é importante. Um bom exemplo dessa importância de Isabel nas relações diplomáticas é o Tratado de Torrelas, assinado em 1304, que põe fim a uma disputa entre Castela e Aragão sobre o reino de Múrcia. É de facto uma sentença arbitral que é mediada por Dom Dinis, e vemos que do lado de Castela está o genro de Dom Dinis e de Dona Isabel, Fernando IV, e do lado de Aragão está o Jaime II, irmão da Dona Isabel. Há pouco, na introdução, não falámos assim disso, mas ela nota-se que é uma mulher culta, teve uma educação, porque, por exemplo, a Filipa de Lencastre, nós sabemos que teve uma educação esmeradíssima. O mesmo se passa com a Isabel de Aragão. Tem essa... Não sabemos muitos pormenores sobre a educação dela, mas sabemos que saberia ler e escrever, embora não se conheça nada escrito pela própria mão dela, e que lia bem em linguagem e em latim. Portanto, seria uma pelo menos letrada seria... Sim, letrada e culta, sim, sem dúvida. E com extrema capacidade de negociação, porque ela está envolvida em imensas, já falou em algumas situações, mas não só no exterior, mas também dentro de Portugal. Ela tem um papel muito importante em vários momentos. Sim, eu acho que ela vai ter um papel muito importante e com certeza para ela extremamente delicado, porque ela interveio várias vezes na pacificação da contenda entre o Dom Dinis e o filho de ambos, o Dom Afonso. Isto é uma contenda desenrolada em vários episódios, especialmente porque o Dom Afonso se ressentia de ver que o pai tinha como favorito um dos seus meios-irmãos, não é? No fundo, um bastardo, que era o Afonso Sanches, e pronto, claro que isso também seria aproveitado por outras forças dentro do reino, mas a verdade é que, pelo menos uma vez, o Dom Afonso declarou abertamente a intenção de batalhar contra o pai, e é logo um dos milagres que é atribuído à Rainha Santa, foi ter evitado esse confronto direto, aquilo que se chamaria a peleja de Alvalade, porque, segundo as crónicas afirmam, em 1323 ela terá andado pelo meio do próprio campo de batalha montado numa mula a fazer a mediação entre o pai e o filho, e assim evitou que se travasse uma batalha. E até ao final da vida vemos essa ação apaziguadora, porque nós vamos, quando falamos da morte dela, vamos ver que ela morre em Estremoz, quando vai para tentar conciliar o filho e o neto, o Afonso IV, o filho, com o neto, o Afonso XI de Castela. Este Afonso XI, que casou com uma prima direita, a Maria, que era filha do Afonso IV, não tratava muito bem a mulher, e portanto o Afonso IV, em defesa da sua filha,
acaba por declarar guerra ao seu sobrinho, e é neste contexto de tentar conciliar o filho e o neto, o rei de Portugal e o rei de Castela, que veremos mais à frente que a Rainha Santa vai para Estremoz. Há uma capela em Trena, se não me engano, está relacionada com essa história do Afonso IV e da filha, que já não me lembro exatamente do contexto, ou melhor, dos pormenores, mas recorda-me essa situação. Estava a falar da Rainha Isabel de Aragão. Ela teve sempre essa atitude, não é? Ou seja, vai com o filho, vai com os irmãos, ela tenta sempre atingir ali um meio termo, não é? Ela tenta sempre ser um acordo, pôr toda a gente em acordo, é isso. Sim, eu acho que por alguma razão ou por várias razões, ela foi santa, não é? Mas acho que devia ter realmente um feitio, uma personalidade apaziguadora, devia ser bastante inteligente, conciliadora, e era uma pessoa extremamente devota e caritativa, e acho que isso também é importante numa negociação. Percebe-se o facto dela ter, porque o Dom Dinis dá-lhe muitas vilas e dá-lhe muitos as cidades das rainhas, penso que é assim que se costuma falar, dá-lhe algum poder também especial ter, por exemplo, Óbidos, não é? Óbidos, Alenquer. Há aqui, digamos, dá-lhe aqui também um poder diplomático, ou melhor, político interno, que se calhar outras rainhas não tiveram. Não, acho que isso seria mais ou menos normal, as rainhas terem o seu próprio património. Eu acho que o que distingue a Rainha Isabel é a maneira como dispôs dele, não é? No fundo, sim, ela tinha muitas riquezas. Para já, quando se casou, o pai deu-lhe logo um dote de 10.000 maravedis e trouxe joias e outras alfaias litúrgicas e etc. E também recebe do marido as chamadas arras, não é? Nessa altura ela recebe as vilas de Óbidos, de Abrantes e Porto de Mós, mas depois, como o Ricardo estava a dizer, ela acaba por receber muitas outras terras: Trancoso, Sintra, Vila Real, Leiria, Arruda, Torres Novas, Otoguia, etc. Ela era realmente detentora de um vasto património. Mas acho que é mais a sua ação caritativa e o que faz com o seu património que a distingue. E ela movimenta-se muito, não é? Ela move-se muito por todo o território da Península. Vai a Santiago de Compostela, vai Isso é mais tarde. Mas, às vezes as pessoas se calhar não têm a noção... Sim, as cortes eram itinerantes, não havia um local fixo, não é? A corte deambulava pelo país por várias razões. Coimbra aqui, apesar de tudo, Coimbra tinha um papel especial, era um dos sítios onde os reis passaram mais tempo, na primeira dinastia, mas mesmo ainda o Dom Fernando, por exemplo, gostava muito de Lisboa e de Santarém, andava sempre de um lado para o outro. O Fernão Lopes até diz: ai-lo que vai, ai-lo que vem, de Lisboa para Santarém. Portanto, essa itinerância das cortes não é uma especificidade desta altura. Da peregrinação a Compostela e da importância de Coimbra eu falarei mais à frente, quando chegarmos à parte da santidade. Professora, portanto, falámos aqui da Rainha Dona Isabel de Aragão e da sua importância em vários momentos, a mediar entre o pai e o filho, vários momentos que foi preciso colocar, digamos, a diplomacia a funcionar. Em relação a Dom Dinis, deixe-me perguntar-lhe, se calhar, nesta perspectiva também mais... de casal, eles davam-se bem um com o outro, era uma relação próxima, ou nem por isso? As revistas da época não noticiam desavenças conjugais graves, mas podemos antecipar que a guerra civil que manchou os últimos anos deste grande rei implicou uma fatura pesada na própria relação do rei com a rainha, que levou até
à sua sepultura separada e não conjunta como esteve previamente imaginado, uma vez que a rainha parece ter tomado claramente o partido do infante. E às tantas o Dom Dinis até desterrou, digamos assim, para Alenquer. Ela, portanto, ficou em Alenquer mais ou menos, não digo prisioneira, mas condicionada. Portanto, temos aqui uma vida em casal que aparentemente estava a correr bem e que de repente há dificuldades. Mas avançando para o Dom Dinis, o reinado já explanou muito, foi fundamental a delimitar as fronteiras, a organizar o território. Depois há um país para construir também, não é? Sim, para construir por dentro, digamos assim, no seu miolo, não é? Definida a moldura política, como é que foi em relação ao miolo. E aqui penso na economia, penso na cultura e penso também na organização da defesa, não é? Sobretudo porque a fronteira já estava delimitada. Ora bem, em relação à economia, há aqui desde logo um aspecto que faz a ligação do ordenamento do território e do reforço da autoridade do rei com a economia, que é a outorga de muitos forais por parte de Dom Dinis. São 80 forais. Da minha terra é do Ourique, não é? De 1290. Pronto, aí está, um bom exemplo. E então isso é um exercício digamos, de autoridade régia também, de reconhecimento do poder local. Lá está uma das grandes conquistas da Idade Média, não é? Mas, por outro lado, também é uma forma de estimular o próprio desenvolvimento concelhio e a respectiva economia. Ele concede igualmente quase 1500 cartas de aforamento. Portanto, esse é um primeiro aspecto. Agora, em que é que ele insistiu? Os ouvintes espantar-se-iam se eu não falasse aqui no Pinhal de Leiria, não é? Bom, na verdade há um reordenamento da mancha florestal do litoral. Porquê é que se fala no Pinhal de Leiria? Tratou-se basicamente da substituição de pinheiros mansos por pinheiros bravos para suster as areias que vinham do mar e que estragavam as culturas. Mas já havia a noção da marinha? Ou é uma dimensão já que... havia noção da marinha, porque já havia guerra naval e... Sim, não, mas quando houve essa mudança já foi a pensar eventualmente na construção de barcos? O Dom Dinis vai, como vamos ver já a seguir, vai investir de facto muito nisso, não é? Mas eu penso que aqui sobretudo é a preocupação com salvaguardar uma boa maturação das culturas da região do litoral. Aliás, isto é completado com a secagem de alguns pântanos, por exemplo, Ulmar, na região de Leiria. De resto, vê-se que ele dá primazia à viticultura, portanto a cultura do vinho expande-se muito no reinado de Dom Dinis, e não tinha só interesse do ponto de vista económico, também era usado com fins médicos. Fui buscar uma citação de que eu gosto muito do Rui de Pina, que a professora Maria José Azevedo Santos, numa pequena biografia que tem para a Academia da Portuguesa da História, pequena mas muito bonita e muito bem feita, chamado Dom Dinis, o Lavrador, invoca uma citação do Rui de Pina, em que ele diz que, passo a citar, estando a rainha Dona Isabel em Alenquer muito doente, de humores frios, os físicos, que era o nome que se dava aos médicos na altura, por mesinha, lhe mandavam beber vinho. Não é? Portanto, o vinho era utilizado para as gripes, digamos assim, como era utilizado para as dores de dentes, para prevenir a peste negra, para a melancolia, não é? Tem essa... Para a melancolia é interessante. essa gama de tratamentos. De aplicações, digamos assim. Portanto, além disso, os portos, então... Portanto, é ele que começa a Marinha Portuguesa. Sim, sem dúvida. A Marinha Mercante e a dinamização da Marinha de Guerra, sem dúvida. Portos como São Martinho do Porto, ou Alfeizerão, ou Salir, mas também no Alentejo, como Sines ou Admira. Portos comerciais, por exemplo, no Algarve, como Silves, neste caso é um porto fluvial até. Faro, Tavira...
concede avanças a personagens como Joan Mendes e Bonanati, um homem, um investidor, diríamos hoje um empresário de origem estrangeira, que em 1305 recebe do Dom Dinis uma quantia não despicienda, 1500 libras, para construir uma armação de pesca, chamava-se uma almadrava, ali na zona entre Sines e Setúbal. Para quê? Para proceder à pesca de golfinhos, de atum e de tuninhas. E quem fala em portos e pesca fala também no sal. Dom Dinis também vai desenvolver a indústria do sal, o sal que vinha do oceano ou das jazidas, as jazidas de alite, não é? De salgema. Portanto, em Aveiro, as marinhas entre o Mondego e o estuário do Tejo, as reservas de marinha no Algarve, onde aliás creio que a coroa até impôs o monopólio da venda do sal. O sal foi muito importante na economia dionisina e não era só usado na cozinha, atenção, também era usado na conservação dos alimentos. Se calhar até é mais importante, não é? Sim, muito importante, e até parece que na indústria dos cortumes. Depois, a extração mineira. Isto um bocadinho também para desmontar a ideia do rei lavrador, as pessoas reduzirem essa etiqueta ao investimento, ao desenvolvimento da agricultura. Não, há mais do que isso. A extração mineira, a coroa impõe um monopólio dos filões de ouro, prata ou cobre. Isso nota-se, por exemplo, no Farol de Vila Real de 1293, mas de uma forma geral concede privilégios a exploradores do ferro e do aço, licenças para abrir minas de chumbo, minas de estanho, minas de alúmen, e isto é importante porque esta indústria depois também alimentava os ferreiros, os ourives, a prataria, a carvoaria, tudo isso, não é? A dinamização do comércio interno. Quem fala em Dom Dinis fala nas feiras francas, não é? Eu estive a ver, e Dom Afonso III e Dom João I, que são reis que investem bastante nas feiras, e até Dom Fernando concedem, Dom Fernando IV e Afonso III e Dom João I, 16 cartas de feira. Ora, Dom Dinis, é certo que o reinado também é muito longo, mas o Dom João I ainda foi a maior. O Dom Dinis concede 30 e muitas cartas de feira, não é? Cartas com muitos privilégios para atrair os mercadores, sei lá, tinham isenção de portagens, de peagens, de cisas, de dízimas, são as tais feiras francas, isto é, libertas dessas alcavalas, que eram importantes economicamente, mas também eram lugares de troca e também eram lugares de convívio, não é? E isso também é importante. Há um fenómeno que há muitas vilas novas que são dessa altura, não é? Também. Sim, essas vilas ligadas a estes desenvolvimentos que eu tenho aqui acentuado, por exemplo, a Toguia, que era uma vila piscatória, que aliás depois também foi doados os seus direitos à Rainha Santa, não é? Portanto, sobretudo no litoral, não é? Sobretudo no litoral. Depois, o rei, eu acho que este rei tem uma visão para além de Portugal e apercebe-se de que tinha sido criado um fundo para pleitos, negócios entre mercadores que atuavam na Flandres, mercadores portugueses que atuavam na Flandres, e vai confirmar isso em 1293, quer dizer, vai introduzir isto dentro da legalidade e ele aposta muito na exportação, não é? Também. Sim, e ele vai com isso apoiar precisamente essa burguesia em ascensão, e vai apostar na exportação, nomeadamente de cereais. Era importante conseguir escoar os cereais que aqui eram produzidos, e o tratado comercial que é assinado com a Inglaterra em 1308 vai muito nesse sentido, mas atenção, o rei, o Dom Dinis, também promove acordos com a Catalunha, com a Bretanha, com a Flandres. Ele tem um olhar muito largo, digamos assim, muito mais amplo do que as fronteiras que ele próprio tinha acabado por delimitar, e como o Ricardo já dizia, vai incrementar a marinha, a construção de navios, em associação com a tal criação de portos, a nomeação do almirante Nuno Fernandes para organizar a frota naval em 1307. Portanto, eu acho que ele não é só um gênio da política, como dizia muito bem o professor José Augusto Sotomayor Pizarro, é uma política que inclui também a economia, não é? O desenvolvimento da economia.
Uma rainha, mãe e esposa sem momento de descanso para encontrar consensos e acalmar ânimos. É este o retrato de Isabel de Aragão. E um rei que, além de organizar o país, o transforma ao criar a primeira universidade portuguesa. É o que vamos aprofundar na próxima semana, onde a cultura e a erudição se juntam à fé e aos milagres, no novo Vidas em Paralelo, um podcast com história.